Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje falamos sobre óculos de realidade virtual e realidade aumentada. Não tem como, né? A Apple anunciou aí o seu Apple Vision Pro e vamos falar sobre isso. Será que esses headsets finalmente vão sair do nicho? Fiquem comigo que a gente já volta. Nessa semana, a Apple finalmente entrou na briga pelos headsets de realidade virtual e realidade aumentada, na verdade a galera chama como realidade mista, com o seu Apple Vision Pro. Um equipamento, um device com tecnologia de ponta, um preço bastante salgado, $3.499, para ser lançado oficialmente no ano que vem, ser disponibilizado a partir de 2024. O produto parece ser realmente impressionante. Aliás, tudo que a gente tem visto nos últimos anos nesse sentido, sejam os headsets de realidade virtual, sejam os headsets de realidade virtual mais realidade aumentada, tudo isso realmente impressiona. O dispositivo da Apple, ele combina ali a realidade virtual, o virtual reality, com a realidade aumentada, augmented reality. A gente vai falar daqui a pouquinho, especificar o que é cada uma dessas categorias, porque são coisas diferentes e aí acabam envolvendo também segmentos de mercado diferentes. Mas a grande pergunta que fica é: será que agora esse mercado pode decolar com a entrada de uma empresa como a Apple nesse jogo? Eu quero dividir essa análise de hoje em 3 pontos. Primeiro, a gente vai falar das diferenças técnicas aí entre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, suas diferentes aplicações. A gente vai falar, em segundo lugar, dos números desse mercado até agora. E, por fim, a gente fala das aplicações e dos apelos para o público, bem como outros aspectos de marketing, preço, curva de adoção de inovação, e por aí nós seguimos. Vamos lá. Primeira coisa, né? A diferença entre esses diversos tipos de headset. A gente tem vários modelos hoje no mercado, a maioria deles com foco em realidade virtual, que é o quê? Você inserir o usuário em um ambiente virtual, um ambiente digital. Então, o foco desses aparelhos é realmente na imersão. A realidade virtual já é buscada há muito tempo. Eu não vou entrar no mérito aqui das pesquisas nesse campo, que aí já datam de décadas atrás, mas na indústria de games, por exemplo, desde os anos 90, a gente tem alguns produtos que flertam com essa ideia de inserir o usuário no jogo. A gente teve, por exemplo, o protótipo, né, do Sega VR, que acabou não sendo lançado. Algum tempo depois você teve o Virtual Boy da Nintendo. Todos produtos que já tentavam fazer essa imersão do usuário dentro do ambiente do jogo. Então a realidade virtual está muito focada nesse aspecto da imersão. Quando a gente fala da realidade aumentada, augmented reality, aí a coisa é um pouco diferente no cenário de aplicações. Embora as dificuldades, o cenário como um todo seja bem similar, a gente tem aplicações diferentes, porque aí a ideia é que eu consiga enxergar a minha realidade e tenha elementos que são projetados nessa realidade com os quais eu posso interagir. É aquela ideia bem de filmes como Minority Report ou o próprio Tony Stark lá dos Vingadores, né, que ele tem aquele ambiente dele de pesquisa ali onde ele consegue interagir com elementos que estão flutuando meio que no ar. Então a ideia da realidade aumentada seria isso, né? Você ampliar a sua realidade com elementos digitais. E daí você já tem uma diferença, né? Porque a realidade virtual ela tem um apelo muito maior, é claro, para a indústria de games, por exemplo. Tem outras indústrias aí também, mas em especial a indústria de games. Já a ideia de realidade aumentada, ela pode ter aplicações
em diversos campos, hoje muito trabalhado na grande indústria, para pesquisa, para desenvolvimento, para ferramentas de produtividade também, mas aí você tem aplicações mais variadas. Os primeiros produtos que a gente teve nesse campo de realidade aumentada aí datam ali dos anos 2010, talvez o mais icônico deles tenha sido o Google Glass, que foi apresentado ali entre 2012 e 2013, tinha uma previsão de lançamento em larga escala, se eu não me engano, para 2014, mas mesmo com todo o hype da época, ele nunca decolou. Algumas estimativas falam que o Google Glass, aí, no final das contas, nunca passou das 40 mil unidades vendidas, a maioria para empresas de desenvolvimento, para empresas de publicidade e para entusiastas do campo da tecnologia, e nunca passou disso. Em 2016, a gente teve uma entrada forte nesse campo da realidade aumentada, que foi o lançamento do HoloLens, da Microsoft, que hoje está aí na segunda edição, inclusive no início desse ano foi lançado, finalmente lançado oficialmente no Brasil, por um preço astronômico, depois a gente fala disso, mas são propostas bem diferentes. Num dispositivo como o HoloLens, não há a possibilidade de ele te fechar num ambiente e te inserir no ambiente virtual. Não há essa possibilidade de imersão total. O tempo todo você está dialogando com o seu próprio ambiente e ele projeta os elementos no seu ambiente para que você use das ferramentas que tem ali à disposição, como se fosse todo o seu ambiente ali, a sua área de trabalho. E aí, mais recentemente, principalmente a partir de 2021, com todos os anúncios que o então Facebook fez sobre seus investimentos, as pretensões ali em relação ao metaverso, foi quando a empresa inclusive mudou de nome de Facebook para Meta, muitos outros produtos começaram a surgir nesse sentido e havia ali aquele sentimento de que, bom, agora esse campo da realidade virtual finalmente vai decolar, porque você tem um player forte como o Facebook, agora Meta, investindo pesado nesse sentido. Mas a gente já sabe que não foi exatamente isso que aconteceu. Isso já nos leva ao segundo ponto, que é o tamanho desse mercado de headsets hoje. Até os anos 2010, tudo que se experimentou no mercado sobre headsets de realidade virtual ou conceitos derivados desses headsets de realidade virtual foi tratado apenas como experimento ou foi de fato um fracasso. O Sega VR nunca foi lançado, por exemplo. O Nintendo Virtual Boy até hoje é um dos maiores fiascos da gigante japonesa. E até o Google Glass, né, que era um dispositivo que veio ali com muita força, realmente era impressionante as coisas que eram apresentadas, mas também não pegou, não passou de uma grande prototipagem, por assim dizer. E isso bate no problema da curva de adoção de inovação, tema que eu pretendo abordar no próximo Talk to Biz. A gente vai falar e aprofundar um pouquinho mais no campo teórico sobre isso, mas a grande questão é, hoje os headsets são um nicho. Eu tenho números aqui da consultoria IDC que apontam que foram vendidos em 2022 menos de 10 milhões de unidades de headsets, somando dispositivos de realidade virtual com dispositivos de realidade aumentada. Como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio. Vamos aos números. Foram em 2022 cerca de 8,5 milhões de unidades vendidas, óculos de realidade virtual, e cerca de 280 mil unidades de aparelhos dedicados à realidade aumentada. As previsões para esse ano eram ainda tímidas, mas isso até essa semana, né? Os números da própria IDC falam de pouco mais de 10 milhões de unidades vendidas ao longo de 2023, 9,5 milhões para óculos de realidade virtual e 500 mil de unidades para dispositivos de realidade aumentada. Para 2027, esses números passariam da casa dos 30 milhões de unidades, aí também com números da previsão da IDC, 24,5 milhões de devices de realidade virtual e outros 6,4 milhões de devices para realidade aumentada. Esses aparelhos, inclusive, passaram por descrédito no ano passado. Após o ambicioso projeto da Meta flopar, as vendas de headsets também
deram uma leve desaquecida. Matéria aqui da Forbes, indicando que as vendas teriam sido 12% menores do que em 2021. Ou seja, quando a gente ainda estava ali naquele clima de pandemia e as expectativas para os novos ambientes virtuais digitais eram altas, esses headsets venderam um pouco melhor. Em 2022, a galera vendo que a coisa não ia sair daquilo, as vendas acabaram reduzindo. Aí a gente chega ao nosso terceiro ponto, que são os apelos de mercado, não é? Porque vale a pena a gente pensar sobre os reais apelos de mercado que esses dispositivos têm. Isso é muito importante de ser observado, porque sem apelo real para o público, é complicado um produto tecnológico pegar. Tem muita gente que vai dizer por aí que, a nível de marketing, um produto não precisa ser útil para pegar. Isso tem uma certa razão, mas depende muito também da categoria do produto, do tipo de produto de que a gente está falando. Não é assim, qualquer produto pode ser absolutamente inútil, mas se tiver da moda, ele vai pegar. E pelo menos um apelo precisa existir. Talvez o apelo nem sempre seja objetivo. A gente pode estar falando, por exemplo, de apelos subjetivos, como status, inserção social, a ideia de pertencimento, por exemplo. Todos esses são fatores muito válidos e reais. Mas isso tem correlação direta também com a faixa de preço e com o modelo de produção de um item. Pense o seguinte, vamos ver aqui um exemplo. Uma peça de moda, uma peça de roupa, pode trazer um apelo meramente subjetivo. Eu posso estar falando de status, eu posso estar falando da narrativa, eu posso estar falando do posicionamento. E as pessoas vão estar dispostas a pagar, porque nem sempre esse item está numa faixa de preço que o transforma em algo absolutamente inacessível. Mas quando a gente fala de produtos com alta tecnologia embarcada, como é o caso de qualquer um desses headsets que a gente tem hoje no mercado, aí a situação muda um pouquinho. Por quê? Primeiro, eles são caros porque envolvem tecnologia de ponta, tanto embarcada quanto a tecnologia que é usada para produzi-los. Segundo, eles dependem de uma curva de aprendizado, que não é uma coisa simples, já que boa parte das pessoas tende a estranhar o uso dessas tecnologias muito diferentes, mesmo que as pessoas se impressionem de fato com a tecnologia. Então todo mundo pode achar muito bacana, muito inovador, super futurista, mas a grande questão é, será que na prática as pessoas usam? E um terceiro ponto é que quase sempre esses produtos precisam de um apelo massivo. Por quê? Porque eles têm que justificar todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento que foi feito. Eles precisam gerar retorno, e a maneira deles gerarem retorno é ter um apelo massivo. Eles não podem ser produtos de nicho. Mesmo que eles comecem com um preço mais alto por conta da tecnologia e também para posicionar a inovação ali a nível de preço, eles precisam em algum momento ganhar a adesão das massas para recuperar, para retornar todo o investimento que foi feito em pesquisa e desenvolvimento. Isso quer dizer que eles tendem a ser caros ali na largada, mas eles não podem permanecer caros o tempo todo, como itens de alto padrão ou do mercado de luxo, que por natureza são itens que vão passar o resto da vida restritos a uma parcela pequena do público. Itens de tecnologia normalmente não funcionam com esse tipo de modelagem. Eles precisam de uma adesão da maioria, eles precisam se tornar produtos massivos de fato. Por isso mesmo que é muito comum nessa indústria de tecnologia de ponta que os próprios fabricantes banquem parte dos equipamentos e vendam a um preço inferior ao custo de produção para facilitar e para acelerar esse processo de adesão. Isso é muito comum na indústria de hardware. E aí, olhando por essa perspectiva, o Vision Pro da Apple nem é tão caro assim. É óbvio que para nós brasileiros assusta, né? $3.500, levando em consideração o câmbio e levando em consideração que a Apple tem um câmbio próprio quando vai trazer os produtos para o mercado brasileiro, a gente pode esperar esse óculos aí acima dos R$40 mil. Mas ele não está muito diferente a nível de preço de outros produtos que possuem tecnologia similar.
E ao que tudo indica, pelo menos levando em consideração só o que foi mostrado no evento da Apple no início dessa semana, ele consegue congregar ali o melhor dos dois mundos, realidade virtual mais realidade aumentada. Se vai funcionar de fato na prática, saberemos no futuro, mas hoje o que eles mostraram, né, o que a gente tem de informação é realmente impressionante. Então, vamos olhar aqui alguns preços para a gente comparar. Aí sim, eu acho que o Vision Pro da Apple pode ser considerado muito caro quando ele é comparado a outros headsets que são muito focados na experiência imersiva e muito focados no público gamer. O Quest 2 da Meta é vendido na casa dos $300, o PSVR 2 da Sony é vendido na casa dos $600, mas aí os modelos um pouquinho mais sofisticados e com um pouco mais de possibilidades já passam facilmente da casa dos $1.000, como o Quest Pro e modelos de outros fabricantes. O HoloLens 2 da Microsoft, que é um dispositivo dedicado à realidade aumentada, ele está com preço muito pareado no preço da Apple. Os preços começam em $3.500 para a versão mais simples e eles chegam a quase $5.000 na versão que é direcionada para empresas. É a versão industrial, como eles chamam. Ou seja, um dispositivo com toda essa tecnologia embarcada hoje, de fato, ainda é caro. Aí nós voltamos para a nossa pergunta original desse comentário. Será que com a entrada da Apple, os headsets conseguem de fato furar essa bolha? É sempre complicado apostar contra a Apple porque ele é uma empresa que já alcançou o status de ícone cultural de toda uma geração. Portanto, ela é capaz sim de movimentar o público, né? Ela é muito boa em convencer as pessoas a apostar nos seus produtos. Ainda assim, com todas as coisas mostradas na apresentação, o dispositivo ainda é um trambolho. Aliás, como todos eles, né? O sonho do Google Glass talvez seja ainda o ideal de produto nesse sentido. Só que a gente ainda está um pouquinho longe de ter tecnologia suficiente para fazer aquilo que o Google estava tentando fazer há cerca de 10 anos atrás. E aí, falando de aplicações mais imediatas, hoje são dois os mercados principais para headsets de realidade virtual. Eu tenho o mundo gamer e eu tenho o mercado da pornografia. Pois é, não é sacanagem, né? Literalmente. Olhem para o faturamento do mercado gamer em 2022, faturamento global, 202,7 bilhões de dólares. Faturamento global da indústria pornô também em 2022, passando aí da casa dos 100 bilhões de dólares. E aí, obviamente, esses óculos de realidade virtual, focados na imersão do usuário, eles têm uma aplicabilidade imediata aí para essas duas indústrias que eu não preciso nem comentar. Certamente surgirão outras aplicações também com foco no entretenimento, com foco no consumo de conteúdo, com certeza, mas todas elas esbarram nos pontos que a gente já citou aqui. Primeiro, preço. Segundo, o notório desconforto que esses headsets são capazes de gerar. O fato de você estar ligado a cabos, mesmo no caso de uma bateria, mas no exemplo do Vision Pro, a Apple já disse que vai durar ali no máximo umas 2 horas, sem falar no fato de você ficar parecendo um verdadeiro maluco com aquilo na cabeça. Você pode me dizer assim, Bruno, mas tem também as ferramentas de produtividade, ok, que são incríveis, mas são ainda mais limitadas pelos mesmos fatores. Por mais que seja incrível você trabalhar ali no seu escritório como se fosse o Tony Stark, mas é um preço ainda muito caro que se paga por isso e possivelmente um nível de desconforto que boa parte das pessoas não vai topar pelo preço que se paga. Ou seja, você tem dois pontos ali que fazem com que essa curva de adoção tenda a ser bem mais lenta do que a gente teria em outros tipos de dispositivo. Então a gente pode chegar a uma conclusão aqui que todos esses headsets são incríveis do ponto de vista tecnológico, mas ainda são pouco práticos e cobram bem caro pela pouca praticidade que oferecem. Vocês podem me perguntar, mas Bruno, você não usaria, não gostaria de ter um? Certamente gostaria de ter um, gostaria de experimentar, usar, fico absolutamente alucinado com todas essas questões de tecnologia.
Mas a grande questão é, por quanto tempo a gente consegue trabalhar ou fazer qualquer coisa com um dispositivo daquele no lombo? Eu digo para vocês, ó, porque só esse óculos aqui, esse headset, quando eu boto aqui para gravar, isso já é para mim um incômodo tremendo. Quando eu termino aqui de gravar, a primeira coisa que eu faço é tirar esse fone de ouvido, esse headset, não, esse headphone. A primeira coisa que eu faço é tirar esse fone e tirar um pouco o óculos para me dar um alívio tremendo, assim, porque isso me incomoda. E é porque um óculos super fino, super levinho e um headset também que não é nenhum grande headset, né? Bem simples. Mas já me causa um incômodo muito grande. E aí que a gente tem o maior desafio, talvez o maior de todos. Eu não tenho dúvidas que o Vision Pro vai ser um sucesso em vendas quando comparado a outros headsets. Afinal, a Apple tem essa força, né? essa força cultural muito grande, mas eu penso que a gente ainda tem um longo caminho para que esses equipamentos ganhem uma adesão mais massiva. A gente não pode perder de vista que a inovação depende desse apelo prático e ela precisa ter uma facilidade de adoção. Hoje, pelo preço e por esses inconvenientes que esses headsets geram, por mais que eles sejam impressionantes, a curva de adoção ainda esbarra nesses aspectos. Vocês vejam que mesmo no mundo gamer, que é um mundo que rapidamente adere a essas novas tecnologias, o sucesso desses aparelhos ainda é bastante limitado, se é que a gente pode chamar isso de sucesso. Portanto, a gente precisa acompanhar para ver de fato o que vai acontecer. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.